E a nossa entrevista desta segunda-feira é com Jovino Cardoso Neto, vice-prefeito de Blumenau, vereador eleito com 3.556 votos, que vai para o seu terceiro mandato na Câmara de Vereadores. Vice-prefeito, vereador eleito, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pela sua vitória nesse pleito em Blumenau. Boa tarde aos radiovintes, boa tarde a você, Alexandre, também o técnico da mesa aqui, o Felipe. É sempre bom estar aqui com você, através do microfone da Força do Rádio, especial Rádio Nereu, e trazendo aí as informações com relação às nossas atividades do dia a dia, como vice-prefeito, e daqui a poucos meses na Câmara Municipal de Blumenau, onde eu tive a oportunidade de participar por 8 anos, na qual eu tive também o privilégio de ali exercer a Comissão de Constituição e Justiça. Eu tive o privilégio, Comissão de Finanças, perdão, tive o privilégio também de ser vice-presidente do Poder Legislativo, e no segundo mandato, então, de vereador, fui presidente do Poder Legislativo Blumenauense. Muita satisfação de estar aqui com você e com os radiovintes. Queria que o senhor fizesse uma avaliação da campanha eleitoral. O senhor estava aqui, a gente estava falando aqui no intervalo, foi uma eleição diferente, quase todos que participaram do pleito, que vêm conversar aqui comigo e com os ouvintes da Nereu, falam a mesma coisa. Foi uma eleição diferente. Por que diferente? Né? E sua avaliação desse pleito? Primeiro que foi a minha 7ª eleição. Né? Como já mencionamos aqui, eu fui candidato a vereador por 4 vezes. Perdi a minha primeira eleição no ano 2000 e ganhei as últimas 3 eleições. Fui candidato a vice-prefeito, ganhamos também, e 2 vezes candidato a deputado federal. Então, uma experiência de 7 eleições, realmente essa eleição foi muito atípica, bem diferente das outras que eu participei. Até por uma questão que a minha característica sempre foi de usar o maior número possível de marketing no que tange as placas na cidade. Tínhamos sempre a média de 1.200 placas colocadas, onde o nosso eleitor, quem tem simpatia por mim, tinha facilidade de ver a campanha na rua. Uma outra questão foi a diferença também do tempo da eleição, que reduziu bastante, né? E nesse momento, o que se deu foi o contato pessoal, o dia a dia, o gastar sola de sapato, estar na rua com o eleitor, cumprimentando, e também as redes sociais, que foi o que fez a diferença no processo da eleição deste ano. E tem uma situação, né, vice-prefeito, que é o descrédito de boa parte da população na classe política, infelizmente, principalmente pelos fatos que a gente percebeu no Planalto Central, em Brasília, né, na União, e isso repercutiu muito também aqui em Blumenau. Há um descrédito, uma desconfiança com os políticos. O senhor deve ter sentido muito isso nas ruas, é o que todos os candidatos aqui relatam. Sem dúvida, né? É um processo de, não vou dizer uma rejeição à política como um todo, mas sim o contato dia a dia com o cidadão, com o eleitor. A gente percebeu uma satisfação com o momento político que vive o nosso país, né? E muito disso reflete o que acontece hoje na Câmara Federal, no Senado, a nível Brasília e também a nível nacional. Sem dúvida nenhuma, houve uma indisposição por uma grande maioria dos eleitores, com votos brancos, com votos nulos, que não querem mais saber da atual forma de fazer política como está acontecendo. E isso veio refletir em toda a esfera, né? Seja no candidato à majoritária, até no candidato também ao legislativo. Uma eleição totalmente diferente, sem dúvida. Na reta final, um pouquinho antes do período de campanha oficial, mas durante o período de pré-campanha, o senhor sofreu uma CPI contra o senhor, que investigou denúncias de uso irregular de um servidor público. Especialmente isso, também teve outras denúncias, mas o foco da CPI foi com relação a isso. Qual é o peso
dessa comissão parlamentar de inquérito, lembrando que foi a primeira, depois de mais de uma década, na Câmara de Vereadores, que conseguiu ser viabilizada. Qual foi o peso dessa CPI na sua caminhada eleitoral? Primeiro que essa CPI foi um caso totalmente à parte de qualquer outra CPI. Após 16 anos de haver uma CPI com o ex-prefeito, o atual deputado Décio Nery de Lima, foi feita uma CPI para o Jovino, se me permite dizer, tendenciosa e parcial. Eu sempre tenho dito isso. A CPI veio numa questão para prejudicar a pessoa do Jovino, da minha pessoa, como candidato, possível candidato a conquistar uma vaga na Câmara de Vereadores. Eu sempre disse isso. Ela não tem nada no escopo da CPI que comprove algum ato ilícito por parte da minha pessoa ou de qualquer que seja o cidadão que está sendo acusado, e ela veio de uma questão tendenciosa e parcial no momento em que antecedia o processo da eleição, literalmente para me prejudicar. Esse foi o principal fato da CPI, querendo prejudicar o meu processo eleitoral. Mas nós, desde o dia em que começou esse processo, pela invasão que houve na minha propriedade, na propriedade da família, pelo processo que houve, que hoje eles respondem uma ação civil criminal por falsidade de material e invasão do domicílio. Todas as pessoas que invadiram a propriedade respondem por isso, está no Ministério Público, e vai, ao decorrer dos anos, dos meses, vamos apurar esses fatos e a Justiça vai tomar a decisão com relação a isso. Agora, sem dúvida, ela foi tendenciosa, parcial, para de alguma forma querer me prejudicar. Inclusive, ela contou com o apoio de membros da base governista, da base que o senhor hoje não faz mais parte, mas o senhor foi vice-prefeito junto com o Napoleão Bernardes. Para encerrar esse assunto e no próximo bloco a gente conversar sobre outras situações, eu lhe pergunto, vice-prefeito Jovino Cardoso Neto, o senhor está com a consciência tranquila com relação a isso? O servidor que foi acusado de prestar serviço na sua propriedade particular, o Alexandre Pereira, ele não prestava serviço, ele prestava serviço na prefeitura, ele não demandava ações na sua atividade, na sua propriedade privada? Em nenhum momento o Alexandre prestou serviço na minha propriedade. Eu e o Alexandre somos amigos de infância. Eu sou de pessoas, família simples, humilde, ali do bairro Escola Agrícola, mais precisamente Horto Florestal, e nós se criamos ali. O meu avô tinha ali um sítio com quase 10.800 metros quadrados de terras, na verdade, e nós se criamos ali pela amizade. Logo em seguida houve a invasão da propriedade Bromberg, que é o Horto Florestal, e essas pessoas começaram a se vincular e nós começamos uma amizade desde a nossa infância. Então, relatando esse processo, o Alexandre era meu amigo e ainda continua sendo, desde a infância. Quando houve a manifestação na minha propriedade, houve uma invasão, inclusive, no Face da Juliana, que é esposa do Alexandre. Foi tirada uma foto no dia 26 de julho. Isso era um domingo de 2015, que o Alexandre nem nomeado ainda era no gabinete. O Alexandre foi nomeado só em agosto daquele ano. Então são montagens, são algumas questões que foram feitas de forma leviana com relação à minha vida pessoal. Em nenhum momento o Alexandre prestou serviço. E aí cabe até um esclarecimento, Alexandre, por isso que eu digo, quem já não foi acusado, quem já não foi injuriado por alguma fala com maldade, ou alguma discriminação com alguém da família ou amigo mais próximo, porque na verdade as nossas questões, os nossos momentos em que nós vivemos do dia a dia com as pessoas é que fazem nós conhecer cada vez mais o cidadão. E as pessoas que fizeram esse processo de acusação tendenciosa e parcial que foi a CPI, foi de uma maneira para tentar me prejudicar de todas as formas. Então não houve em nenhum momento a participação do Alexandre na minha propriedade. Em nenhum momento houve isso. Estamos conversando com o vereador eleito e vice-prefeito de Blumenau, Jovino Cardoso Neto. No próximo bloco, na sequência da entrevista, eu quero que ele avalie o seu papel de vice-prefeito ao longo desses 4 mandatos. Também fale um pouquinho sobre os principais projetos à frente do Legislativo. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência também vamos trazer uma entrevista, uma sonora sobre o prêmio Gustav Salinger, que acontece daqui a pouco em Blumenau.